Bem, eu não entendo, não. A Copa do Brasil é muito menor que o brasileiro, isso é uma obviedade, né? Isso aí, acho que Uhum. não. Quem acha a Copa do Brasil maior que o brasileiro? Você Não, pode até ninguém. ter alguns clubes. O Bahia. O Bahia, hoje, ele sabe que é mais factível ele ganhar a Copa do Brasil do que o brasileiro. Faz sentido o Bahia, que aliás vem numa fase bem ruim, né? Se voltar para o jogo com o Botafogo, né? Faz sentido. Agora, para o Flamengo, não. O Flamengo liderava o campeonato. Liderança se defende. Não se coloca no lixo. O Flamengo colocou no lixo, porque não competiu contra o São Paulo. Poderia perder com os titulares? Poderia. Mas a chance é muito. Imagina o seguinte: coloque esse âncora no lugar do Arboleda. A Arboleda, digamos, é um cara meio distraído, não presta atenção no adversário e tal. Ele entra em campo, não sabe nem quem vai jogar contra ele, como fosse o Garrincha dos seus bons tempos, né? Driblava qualquer um. A Arboleda olha para o outro lado e fala assim: cadê o Arrascaeta? Tá no banco. Ah, no banco? O De La Cruz veio? Não, ficou no Rio. Ah, sim, o Gerson vai jogar, não, tá no banco também. Ah, é? E o Pulga? Não, hoje é o Alan. Porra. Ah, mas eu vou ter que marcar o Pedro. Não, hoje é o Gabigol. Aquele, o ex-Gabigol. Ah, o Gabriel. Opa, tranquilo. E quem vai jogar? O Cebolinha? Não, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá voltando de lesão. Ah, mas tem o Luiz Araújo. Não, tem o Carlinhos. Carlinhos quem? Amigo, é muito diferente. É óbvio que é muito diferente. Então o Flamengo se desmobilizou. O Flamengo mobilizou ainda mais o São Paulo, porque você vê o adversário mostrando que vai enfraquecido e sem dar a importância que o jogo tinha. O jogo era muito mais importante do que esses dois contra o Palmeiras. Então você vai perder esse jogo. E perdeu de pouco. Perdeu de pouco. Poderia perder demais se o São Paulo fizesse um jogo melhor, especialmente aproveitando chances criadas. Aí no primeiro tempo, o Flamengo foi presenteado com 0-0. Caberia o Tite já no intervalo mudar radicalmente aquilo. Ele tinha jogadores do banco, ele colocou só um no intervalo, após o intervalo, Gerson, e o Arrascaeta só depois, quer dizer. O que ele tinha que fazer, na minha opinião? Cara, reveza, distribui os jogadores. Não enfraquece tanto o time. Ele não tinha o Pedro que forçou o cartão. Então foi uma atitude deliberada e claro que isso é combinado. Luiz Araújo suspenso. Até justamente o cartão foi injusto que ele tomou no jogo contra o Atlético Goianiense. Cebolinha machucado. O Bruno Henrique voltando de lesão, forçou para jogar. Né? Tiveram que forçar. O próprio Tite admitiu isso na entrevista. Aí ele coloca o Gabriel, que há praticamente 2 anos, para ser mais exato, há 22 meses, não joga futebol bem, salvo alguns momentos muito raros, e sábado de novo. Até se esforçou, mas isso não basta, né? E, além disso, o meio campo não existia, gente. Era o Léo Ortiz improvisado, que agora finalmente as pessoas estão descobrindo que ele não é volante, ele é zagueiro. O Alan, que vem muito mal, e o menino lá, o Matheus Gonçalves, para fazer o papel do Arrascaeta, do De La Cruz, sei lá de quem, não tem condição. Não tem condição. Nenhuma. Uma coisa é esse menino entrar jogando ali do lado, na ponta, com os titulares, para jogar uns minutos. A outra de entrar com essa função. Então, o Tite fez uma série de bobagens, patrocinada pela direção, claro, evidente, né? Mas ele, com o tamanho que tem, se ele compõe, ele é tão responsável quanto, porque é um técnico grande o bastante. Fala, peraí, não, eu vou fazer de outro jeito aqui. E depois todas as fichas do jogo contra o Palmeiras. Além disso, some-se a isso o bizarro desempenho coletivo e individual, né? Sistema defensivo ridículo, tomando mais um gol de cabeça, já era para ter tomado antes, o Calera não aproveitou, né? Em 2 chances, uma delas cabeçou por cima, não sei como ele perdeu aquele gol, que geralmente não perde, né? E ele cabeceando no meio dos 2 zagueiros. O Flamengo tem uma foto feita de drone, até foi o Vessone que me passou. Essa foto, ela tem os 11 jogadores do Flamengo na área e 5 do São Paulo. Eles conseguiram tomar o gol. Isso é responsabilidade do Tite, do Matheus, do César Sampaio, do Kleber Xavier, dessa turma. Eles é que treinam o time. Então tem muita coisa errada nesse sobre sábado. Pedra cantada, isso foi falado antes. Ele poderia ter equilibrado. Então começa com a Rascaeta hoje e o Gerson. O outro jogo começa com o Pulgar e De La Cruz. E você vai distribuindo os titulares. Ele tem a vantagem de 2 gols contra o Palmeiras. O Flamengo simplesmente ele desprezou o campeonato esse sábado. Isso não se faz. E o castigo pode ser muito grande. Se ganhar no final, viu, não importou, não sei o quê. Nos últimos anos não é o que tem acontecido. O Flamengo faz isso sistematicamente. E tem que correr atrás no final para tentar alcançar. Deu certo uma vez, com o Ceni, 2020, já entrando em 2021, mas depois não funcionou mais. Inclusive no ano passado, quando o Botafogo resolveu não, caiu, né, drasticamente de rendimento, o Flamengo não teve a capacidade que teve o Palmeiras de arrancar para ganhar um título. Agora, para quarta-feira, eu acho que é bem diferente, né? Aí eles se mobilizam, aí eles estão todos animadinhos, aí eles vão com a faca nos dentes. É outro jogo. Eu falo isso já há muito tempo. Escolhem jogo. Escolher jogo não é escolher vitória, gente. É escolher jogo. Esse jogo, eu vou com tudo. Esse jogo aqui, sabe? Aquela coisa meia bomba. Isso é ridículo, isso é vergonhoso. O que o Flamengo fez sábado foi um papelão e a repercussão está muito grande, tá? Entre torcedores, muita gente na própria imprensa, muita gente criticando, o que eu acho muito saudável.
né? Que nem toda a torcida caia nessa conversa de que o mata-mata que importa é que tem elenco, mas elenco tem que saber usar. Não adianta ter elenco e você enfraquecer o time que vai a campo, como o Tite fez nesse sábado. O que fez foi uma coisa absurda. Aí ele falou, o De La Cruz tem não sei o quê. Vocês acham que o De La Cruz, sábado, se fosse Flamengo e Bolívar, vai, pela Libertadores, e não Flamengo e São Paulo pelo Brasileiro, você acha que o De La Cruz não ia jogar? É óbvio que ele ia jogar. Ah, mas seria em La Paz o jogo? Ia pegar avião para La Paz, ia chegar lá de qualquer jeito e ia jogar. É claro. Conversa fiada. Ainda vem esse papinho do Tite na coletiva. Nós não poupamos, nós cuidamos. Tite usa a palavra que quiser no seu dialeto titez, mas é a mesma coisa, poupar, preservar, enfraquecer o time. Enfraquecer o time. E tinha condições de colocar um time melhor em campo e distribuir forças ao longo dos jogos da semana. Colocou tudo na competição menos importante. Agora, que vai remar, se no final do campeonato perder por 1, 2, 3 pontos, sempre vão lembrar desse jogo. Porque não é uma derrota apenas. A derrota poderia acontecer com qualquer equipe. São Paulo tinha condições de ganhar do Flamengo com o time titular? Tinha, claro, jogou em casa e se mobilizou para isso. Mas é o fato do Flamengo ter desprezado o brasileiro nesta rodada. Não foi porque foi o São Paulo, fosse qualquer adversário. Iria desprezar o campeonato colocando um time que não tinha condições de conseguir nada melhor do que perder de 1-0. O Lavieri, daqui a pouco eu vou passar para o Arnaldo para ele falar um pouco do São Paulo, que fez um ótimo jogo, mas para falar do Palmeiras, que é o adversário do Flamengo na quarta-feira. E ontem, a coletiva do Abel, ele distribuiu críticas à imprensa e se fechou mais uma vez, somos nós contra todos e tarará, aquela coisa do Abel. E foi um bom segundo tempo, né, do Palmeiras, 1-1, pressionou bastante, gol do Rony, criticadíssimo Rony, mas foi quem fez o gol. Passe entre outras coisas, passe do Marcos Rocha. Entre outras coisas, o Abel falou, agora, projetando quarta-feira, é hora de ver quem está com a gente, algo assim, né? Que jogadores estão com a gente, quem está comigo e tudo mais e tal. Enfim, um cenário com muitos ingredientes para esse jogo de quarta-feira. Você acha que o jogo de quarta-feira aconteceu na quarta-feira, o Flamengo ganhou bem ganhado. Hoje, o cenário é um pouco diferente, quero dizer, a confiança do palmeirense é um pouco outra já? E acrescenta na resposta, Danilo, por favor, se o vamos ver quem está com a gente, inclui jornalistas. Porque me pareceu isso, que o Abel quer que jornalistas estejam com a gente também. Em outra resposta, mas sempre tem os que estão, né? Sempre tem os que estão. Teve um que perguntou na coletiva do Tite, porque a nossa defesa, o nosso ataque, o nosso cacete, né, amigo? Pô, não dá, eu não aguento mais isso, não, Juca. Porra, o cara acha que é parte integrante do clube, pô. Que lado você tá? O que eu gosto também, Mauro, na apresentação do jogador, bem-vindo ao Corinthians, bem-vindo ao São Paulo. Exato. Meu campeão. Agora, eu só queria incluir, o Juca agora perguntou ao Danilo, eu também vou lembrar uma coisa. Esse discurso do Abel, mais um, me faz lembrar, sabe de quem? Do Collor. Não me deixem só. É isso, vem comigo. Fala, não me Danilo. deixem só. Na sexta-feira eu falei aqui, né, que a estratégia do Abel de jogar recuado, jogar e tal, quando dá certo é o plano e quando dá errado é covardia, e o pacote Abel continua a 1000. Quando ele fala agora é tudo contra tudo e contra todos, é de novo ele fazendo mais uma dos seus estilos para mobilizar o grupo, mobilizar a torcida, porque é contra tudo e contra todos, como se todas as críticas que o Palmeiras estivesse sofrendo fossem absolutamente injustas, como se o Palmeiras estivesse jogando uma bola, ganhando tudo. Não, o Palmeiras jogou muito mal contra o Fluminense, muito mal contra o Vitória e não acertou o gol do Flamengo, perdeu de 2-0, poderia ter perdido por mais. Quando ele fala contra tudo e contra todos, parece que quem está criticando está errado, mas o Palmeiras não está jogando nada. E ele até cita, né, dos jornalistas, ele fala do mau jornalismo, eu sei quem é o bom jornalista, quem não é. Teve até uma pergunta que eu acho que foi do Gustavo Berton, mas eu não tenho certeza de quem foi a pergunta, que eu achei boa, porque falou, você tá incomodado com quem? Então fala. Porque chega uma hora que o Abel fica falando, não só o Abel, né, outros técnicos, a gente tá falando do Abel agora, então, mas outros técnicos também ficam ali dando recadinhos e tal. Chega uma hora que precisa alguém perguntar, falar, de quem você tá falando? Do que você tá falando? Porque senão fica essa coisa, esse tiro pra geral, pra cima, aí como se não tivesse um alvo, alguma coisa. A gente precisa saber o que ele tá querendo reclamar, de quem, com quem ele tá tão ofendido e tal. O Palmeiras ontem fez um primeiro tempo
muito ruim, acho que foram 5 minutos bons do Palmeiras, o comecinho do jogo contra o Inter foi bom, depois o Palmeiras caiu muito de produção, não acertou o gol do Rocher, a única vez que acertou estava em impedimento, que foi o gol do Lázaro, depois o Rocher não tocou na bola, o primeiro tempo todo, e o Everton fez defesas impressionantes a ponto de o primeiro tempo poderia ter resolvido o jogo para o Inter já. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou bastante. E aí dá pra gente falar, você perguntou se já dá para animar o Palmeiras, não, eu acho que não anima o Palmeiras para o jogo de quarta. Mas pelo menos estanca o sangramento, porque o Palmeiras estava num momento que não conseguia fazer gol, praticamente não finalizava. E agora, contra o Inter, num Beira-Rio, que historicamente é um lugar que o Palmeiras não consegue pontuar com tanta frequência, consegue arrancar um ponto da forma que foi com o gol do Rony e o passe do Marcos Rocha, então eu acho que é um primeiro passo para uma recuperação, mas muito longe de a gente poder falar o Palmeiras está reagindo, o Palmeiras voltou a jogar. É um primeiro passo para um time que estava fazendo absolutamente nada. Eu acho que empatar com o Inter no Beira-Rio é algo que a gente pode elogiar. Agora aqui, temos que falar alguns pontos do Palmeiras aqui. No primeiro tempo, Dudu não jogou nada. Eu não vou falar o senhor Dudu aqui, senão o programa vem abaixo. Mas Dudu não jogou nada. Lázaro, no segundo tempo, desperdiçou todas as oportunidades que o Palmeiras teve. Teve um lance aos 46 que o Felipe Anderson estava aberto, sozinho, pela esquerda. Ele preferiu dar um chute que eu, sem treinar, chutaria melhor. E no gol do Internacional, ele perdeu a dividida e ficou por uns 2 minutos caído, e o Bruno Henrique acertou um golaço, é verdade, mas com toda a liberdade, porque o Lázaro ficou por ali 2 minutos caído. Se o Lázaro tivesse ficado de pé, ele com certeza teria atrapalhado ao menos o Bruno Henrique de chutar. Então, para mim, ontem me chamou a atenção como o Lázaro foi displicente. E aí a gente volta a falar aquilo que eu já falei aqui nos outros programas. O Palmeiras está numa questão, numa baixa técnica, num problema tático, não acerta bolas paradas, mas é impressionante como em todo jogo você olha algum jogador e o jogador tá displicente, tá sem vontade, sem concentração. Ontem foi a vez do Lázaro, no outro jogo tinha sido a vez do Richard Rios, do Gabriel Menino. Então o que continua me chamando a atenção no Palmeiras é como sempre tem algum jogador desligado, sempre tem algum jogador, e eu acho que a estratégia do Abel de falar é contra tudo e contra todos, até o Rony, depois, quando vai dar entrevista depois do jogo, fala, o Palmeiras vai voltar, podem me cobrar, eu acho que faz muito, nessa direção, porque é impressionante, o time do Abel, a gente já criticou várias vezes na criação, várias vezes, porque falta aqui, é muito defensivo para lá, agora, um time desligado, um time omisso, a gente dificilmente fala do Palmeiras. E é o que está acontecendo com vários jogadores. E isso me chama a atenção. Dá esperança para quarta-feira? Para mim, o Palmeiras passar na quarta-feira continuará sendo um milagre. Vamos lembrar, o Flamengo não perde do Palmeiras no Allianz desde 2017. É muito tempo num lugar que o Palmeiras acostumou a fazer, a dar muita dificuldade para todos os adversários. O Flamengo veio aqui num jogo veio aqui em São Paulo num jogo no jogo da Covid, que ficou marcado com 20 desfalques, e segurou o empate. Então, para mim, continuará sendo um milagre o Palmeiras passar, até porque pro Flamengo do Tite, jogar no contra-ataque vai ser muito tranquilo. Vai ser a coisa que o Flamengo vai mais amar, porque o Palmeiras vai precisar ir para cima desde o primeiro minuto. Então, eu acho que é um resultado que dá uma estancada no sangramento, mas longe de dar a esperança para o torcedor palmeirense, apesar do Juca Kfouri estar animado para esse jogo de quarta-feira.